Muito bem, minha gente, vamos lá então. Vasco fez um jogo treino com o Volta Redonda e alguns jogadores foram poupados, né? Devido a desgaste, enfim, o próprio Léo Jardim, ele foi liberado para resolver problemas particulares, né? A filhinha dele, recém-nascida, teve ali um probleminha e como ele viajou, ficou com a seleção brasileira, retornou, fez um treinamento só e aí deu também a oportunidade ao Kehler de jogar. É, isso aí, veio, tem que jogar, tem que mostrar seu potencial. Veio para ganhar minutagem, vamos ver se consegue, tá podendo mostrar aí de alguma forma. Óbvio que o Léo Jardim é unanimidade, não à toa tá na seleção, a concorrência é só um pouquinho difícil para o Kehler, mas a gente sabe que vai ter Copa América, talvez o Léo Jardim esteja na convocação também, então serão 9 rodadas fora, é a oportunidade dele poder jogar também. É isso aí. E outros que foram poupados, o Galdames, que a gente falou durante a semana, e o próprio Vasco explicou para a gente, está sendo feito um trabalho de recondicionamento físico, porque ele veio da Europa e como o calendário lá é diferente, ele não teve as férias, né, do final de ano como nós temos aqui. O Puma, o Piton, o Zé Gabriel e o próprio Rossi que pediu para ser negociado, ser liberado, tem propostas aí do Santos, do Goiás. O Rossi ele começou muito bem, né? Ele era quase que o talismã do Ramon Dias, começou jogando muito bem, fazendo muitos gols, participando ativamente do time mais. Botando a bola na cabeça do Verret. Ele foi peça muito importante, mas acaba que não está mais fazendo parte dos planos do Ramon Dias para o time titular. Então isso, de certa forma, chateia o jogador e aparecendo oportunidades para ele ser importante. O time do Santos disputa a Série B, mas não deixa de ser o Santos. E ele pode ser titular, então tudo isso acaba também sendo levado em consideração. Mas fica, obviamente, para o Rossi o agradecimento, porque de alguma forma ele também foi peça importante na permanência do Vasco. Tem algumas pessoas, mas vai liberar o Rossi é igual o Adson, igual o David. Olha, com todo respeito ao Rossi, eu vejo o Adson e o David com um pouco mais de qualidade. Eu não sei qual a sua opinião, Gustavo. Não só a qualidade, mas também a idade, né? São jogadores também que podem render por mais tempo ao Vasco, podem inclusive gerar retorno financeiro, por que não, dependendo do desempenho, e foram investimentos maiores do que o Rossi. Então acaba que, numa questão técnica e de hierarquia, ele acaba ficando para trás. Não é demérito para ele, mas é porque, de fato, a concorrência aumentou e ele acabou ficando aí um nível abaixo, mas, claro, tem potencial e tem futebol para atuar e não à toa recebeu essas propostas. Verdade, bem colocado aí pelo Gustavo. Então, no jogo treino, o Vasco não revelou a escalação, mas a gente soube. 2-0, o Vasco revelou gols do David e do Cleiton no segundo tempo. Primeiro tempo ficou 0-0 e o time começou com Kehler no gol, Paulo Henrique, os 3 zagueiros, Medel, Maicon, Léo e Vitor Luiz, que foi experimentado na lateral esquerda, Matheus Carvalho, Esforça e Payet, o Adson e Verret. Vamos ver alguns lances, né, que a TV Vasco disponibilizou e uma entrevista do técnico Ramon Dias falando da preparação. Sí, nos gustó el cambio que está haciendo Vasco, el equipo, los jugadores, concentrando a un objetivo que es el partido con Gremio, con el arranque del campeonato. Tuvimos la posibilidad de estar concentrados una semana para poder trabajar bien, ser muy intenso en todo el trabajo que hicimos. Hoy en el amistoso se vieron algunas cosas buenas para el equipo.
por supuesto que tenemos que tener un buen arranque del campeonato. Jugamos de local con nuestra gente, con todo, así que queremos hacer un buen partido, pero está mejorando, está creciendo, se están adaptando algunos jugadores que vinieron a lo que pretendemos y a lo que queremos, así que estoy muy contento. Então o técnico Ramon Dias já pensando no jogo com o Grêmio. E aí o Elisvan pergunta aqui, Edmundo, se isso é difícil, Ed, você confia nas pessoas que venderam o Vasco? O Elisvan, que sempre está aqui conosco também, pergunta isso daí. Boa, Elisvan, uma boa pergunta. Cara, o Salgado é um cara sério, íntegro, é um milionário, a corretora dele é gigantesca, mas acho que eu já até falei aqui algumas vezes, ele foi presidente do Vasco por um acaso, aconteceu, caiu no colo dele, o Júlio Brandt, que era da Sempre Vasco, e o Levenciano, de novo foram brigar na justiça, e aí o torcedor do Vasco não aguentava mais isso e elegeu uma terceira via, no caso, o Salgado. Acho que ele foi pela vaidade, ele já tem 80 anos, bilionário, mas acho que a administração dele foi muito ruim. A pessoa, eu confio nele, no Osório e nas demais pessoas que estiveram lá, mas eles não tiveram capacidade de gestão, de gerir, de achar dinheiro novo, de ir atrás de patrocínios, de contratar. Enfim, desse jeito, né, na parte administrativa, eles foram péssimos. E aí, a solução mais confortável foi vender. Porque se o Vasco tiver uma boa administração, está ali, o Fluminense está ali do lado, cara. O Fluminense tem um orçamento menor, torcida menor, está lá, é bem administrado pelo Mário Bittencourt, e o ano passado voou, foi campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. Enfim, só administrativamente que eu não gosto. Mas eu tenho um ótimo relacionamento com essas pessoas, mas fiquei bem chateado depois que tomei conhecimento dos absurdos, né, das cláusulas absurdas que eles deixaram colocar nesse contrato. O Gabriel está mandando aqui rapidinho. Eu só vou encerrar esse assunto, já vou para o próximo. Mas ele manda aqui: a cobrança é válida, mas o dia que estiver perfeito, ainda assim vou falar algum problema. Como prosperar dessa forma? Gente, vocês acham que a gente torce contra, cara? Assim, visivelmente acha isso. Ninguém torce contra, cara. Para mim é simples, respondendo diretamente do Gabriel Galante. Eu não estou satisfeito. Se você está satisfeito, fale bem. Eu não estou satisfeito, vou falar mal. Pronto. A minha opinião é que o Pedrinho precisava falar, falou, ele falou, tem gente falando, que entrevista ruim, não pôde falar nada. Gente, ele falou de São Januário, falou do Maracanã, deixou claro que o Vasco é da SAF e que é a opção da SAF não ouvi-lo, né? Ele deixou bem claro essas coisas, e aí agora não adianta falar, o Pedrinho não está falando, o Pedrinho não está... Não, ele falou, deixou bem claro as coisas. Mas o que eu vejo na internet, Edmundo, é o seguinte: pessoas que falaram, olha lá, o Pedrinho veio, falou e realmente é o que está acontecendo. O Vasco não é nosso, etc., mas foi importante. E outras pessoas falando, que entrevista patética, para que falar? É melhor não falar se for falar isso. Então é um negócio impressionante, né, Edmundo? Todo mundo pede para falar. E quando fala, o pessoal critica porque ele não pode falar tudo, né, Edmundo? Ele deixou bem claro isso. É estranho essa divisão da torcida também, né, Edmundo? Vou repetir uma frase que meu pai falava muito para mim quando eu era criança. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É mais ou menos isso que eu estou achando com essas manifestações na internet. Se o cara não fala, as pessoas criticam. Se ele fala com as suas limitações, porque ele tem limitações, e não foram feitas por ele, vale a pena lembrar isso aí. Esse contrato foi assinado pelo Jorge Salgado, num momento que ele disse que o Vasco não chegaria ao próximo mês, não lembro exatamente a frase, mas ele falou que o Vasco ia falir, não chega até o próximo mês, e aí veio o empréstimo de 70 milhões, e aí todo mundo achou que a SAF era a solução de todos os problemas.
Eu acho que o modelo SAF é muito bom, muito interessante. Tem muitos lugares do Brasil e do mundo que dão muito certo, mas principalmente porque os clubes têm projetos, as SAFs, né? Tem projetos esportivos. Essa SAF do Vasco, ela não tem projeto esportivo. Ela pensa única, exclusivamente na grana que ela vai pôr no bolso. E aí ela vai maquiando, né? Ela faz 190 milhões em vendas e dá 100 milhões para investimento. E aí enche a boca para dizer, não, nós demos 100 milhões de reais para o Alexandre Matos investir. E, para mim, investiu muito errado, muito mal. Né? Comprou jogador comum por preços absurdamente altos. Enfim, e não montou um time competitivo. O Vasco de hoje é pior do que o Vasco que terminou a temporada passada, salve aí uma ou outra contratação que eu acho que vai dar certo, como o Galdamés, o Esforço. Acho que esses dois jogadores, mas são volantes. Quantos gols eles vão fazer no ano? Até o Galdamés até já marcou por 2 vezes, mas o Vasco precisa de um jogador que faça 30 gols numa temporada. Que, se você olhar, o Flamengo tem, o Fluminense tem, o Botafogo tem, está numa má fase, né? Embora na última quarta-feira tenha feito 2 gols, que eu estou falando do Tiquinho. O Vasco não tem. Vive do Verrete, e só que a bola não chega para ele, não tem um companheiro de ataque, ele também não é esse goleador. Chegou a um time grande aos 36 anos de idade, porque o Vasco estava com a corda no pescoço. Enfim, não estou aqui para falar mal dos atletas do Vasco, eu estou falando mal da SAF, que vendeu 20% dos... Ninguém sabe disso, ou sabem e fingem que não sabe, né? Vendeu 20% dos direitos televisivos para uma empresa do Vasco, né? Vendeu os direitos televisivos do Vasco durante 50 anos para uma empresa da própria 777. É um absurdo isso, um absurdo. Isso não deveria ser permitido em lugar nenhum do mundo. Mas, enfim, eu tô ao lado do Pedrinho. Acho que as pessoas, gostando ou não gostando da entrevista, ligaram o sinal de alerta de que agora um clube que sempre foi democrático e que sempre teve uma atuação muito importante dos seus torcedores, seja ela na compra de camisa, na construção de estádio, né, em lotar os estádios em que o Vasco joga. Hoje, o torcedor do Vasco vê quem merecia, de fato, atenção e respeito, não tem mais gerência nenhuma sobre o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, que, consequentemente, arruinou, não sei se a palavra é essa, mas não deixa os outros esportes crescerem, andar para frente, né? É isso aí, minha rapaziada. O Vasco fez aí seu jogo treino contra a equipe do Volta Redonda, né, no estádio São Januário. O Vasco teve alguns desfalques aí, né? Alguns jogadores do time principal não jogaram, né? Alguns sendo poupados, outros tendo que resolver problemas familiares, problemas pessoais, né? E não participaram desse jogo treino contra o Volta Redonda. O Vasco deve fazer mais um jogo treino no próximo sábado contra a equipe do América Mineiro, também em São Januário, né, visando aí a preparação para o início do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio, né, na primeira rodada aí do Brasileirão. O Vasco já tem essa parada dura aí, né? O técnico Ramon Dias vem fazendo aí esses testes, né, e treinamento, inclusive aí dando oportunidade ao goleiro aí, né, do Vasco, goleiro reserva, porque talvez Léo Jardim deve desfalcar o Vasco em alguns jogos aí durante a Copa América, alguma coisa, e o Vasco precisa fazer essa movimentação aí de testes e treinamentos, né, para ver com quem vai contar legal mesmo aí para o Campeonato Brasileiro, né, o restante da temporada aí. Então, esse torcedor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like aí, valeu?